bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Programação em C. Nesta aula, vamos falar dos operadores aritméticos. Os operadores aritméticos, basicamente, são aqueles operadores que nós estudamos na escola, desde o ensino primário, secundário, até em toda a parte que nós fomos, que é a matemática, nós estudamos os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão e módulos de número, né? Então, os sinais que nós usamos lá acabam sendo os mesmos, só por ser no computador, tem alguns que podem se mudar. O caso da adição é aquele mais que nós conhecemos mesmo, subtração é o mesmo hífen que nós conhecemos, para simbolizar o menos. Temos o operador de multiplicação, que se altera um bocado, porque nós vamos ter um vezes, né? E um asterisco. Então, e divisão, que vamos ter uma barra invertida, né? Então, quando temos outro aqui, que mostra o resto de uma divisão, né? Nós dividimos 7 por 2. Nós temos que saber, ele retorna para nós o resto da divisão. No caso, o resto 7 por 2 seria o resto 1, né? Então, nós vamos tentar falar sobre esses operadores agora. Eu vou dar exemplos claros destes operadores e depois vou esclarecer esses outros operadores, né, que fazem incremento, e tem alguns que são os de pré-incremento e tem os de pós-incremento, né? Então, vou esclarecer isso bem no código. Vamos passar para o nosso código. Vou salvar. Não se esqueça, abre o seu compilador, vamos começar a executar. Não adianta só assistir, é melhor colocar a mão na massa para que possa perceber corretamente como funciona a programação em C. Então vou salvar com o nome aula 3.c. Aula 3.c. Ok. Então vamos chamar a nossa biblioteca. Se você ainda não assistiu as primeiras aulas, por favor, assista as primeiras aulas para que você possa perceber o que nós estamos a fazer nessa terceira aula, né? Este de standard input output.h. Por isso chamamos a nossa função main, int_main. Então vamos declarar duas variáveis. Vou declarar duas variáveis de tipo inteiro. Depois vamos usar todos aqueles operadores que nós vimos lá. Vou chamar int. Não, vou declarar três variáveis. Número 1, número 2 e o resultado. Eu esqueci de falar na aula anterior que as variáveis nunca devem ser valores reservados e nunca devem ter um espaço, né? Como assim? N espaço 1, assim isso será uma coisa diferente. Todas as variáveis sempre devem estar juntos ou separados com underline. Estamos juntos? Ok. Então vamos aqui pedir que o usuário insira um valor. Vamos chamar o nosso programa de calculadora, né? Okay, vamos chamar de calculadora. Vamos dar um espaço. Vamos chamar printf. Calculadora. Ok. O que faz a nossa calculadora, basicamente? Vamos para o parênteses. A calculadora, basicamente, ele recebe dois valores. Printf. Vamos pedir, insira o primeiro valor. Primeiro valor. Ele vai pedir. Depois disso, vamos aqui. Vamos receber o valor, scanf. Como eu já teria explicado na primeira aula, que o scanf e printf pertence à biblioteca standard input output, biblioteca padrão de entrada e saída de texto. Então, nós estamos a tratar de valores inteiros. Eu falei mais na aula anterior, na aula 2, que existem diversos tipos de variáveis. No caso, a nossa variável aqui é inteiro. Então, quando é variável inteira, nós colocamos uma percentagem de e pegamos o endereço da variável na qual nós queremos armazenar o valor, no caso que é N1. Então, vamos também pedir que ele insira o segundo valor. Desculpe, programação muito difícil, é copy and paste, né? Ok, insira o segundo valor. O segundo valor. Ok, feito isso, então aqui colocamos o N2. Então, nós podemos fazer com que ele só imprima. Vou primeiro colocar de um jeito mais padrão, depois vou colocar uma coisa que eu acho bem interessante, né? Quando nós estamos a fazer um programa que faz a operação assim. Então vamos ter aqui
vamos ter o resultado, vamos pôr a soma, vamos pôr o resultado. O resultado é o quê? O resultado é o quê? Então, colocamos aqui vírgula. Podemos... eu ainda não coloquei aqui, desculpe. Primeiro não podia colocar o R, primeiro tinha que fazer a operação aqui, para não me esquecer. Então, coloco R, vai ser igual a N1 mais N2. Assim ele soma o valor que vai entrar na variável N1 mais o valor que vai entrar na variável N2 e vai exibir o resultado aqui. Para exibir, falta colocar uma percentagem D, porque o valor é tipo inteiro. Para ele poder ser exibido num printf, nós necessário colocar o tipo de valor no qual se trata. Salvei. Então vou abrir aqui o meu compilador. Vou chamar o GCC, compila aula1.c, e cria um executável tipo aula 3, com o nome aula 3. Se você está usando o Windows, não se preocupe, deve ser C++, já faz isso para você. Basta você acabar de escrever o código e clicar no botão compilar e executar. Eu já expliquei isso na primeira aula e na segunda aula. Estamos juntos? Vamos prosseguir. Ok, no meu caso eu tive algum problema, porque eu chamei aula, o meu ficheiro aí tem o nome de aula 3, por isso ele não conseguiu encontrar. Aqui, ele vai compilar, já compilou, e vou executar ele, aula 3. Ok, calculadora, insira o primeiro valor. Vou inserir 13, insira o segundo valor, inserir 43. Clico no Enter, e vem, o resultado é 56. Assim acontece com outros operadores, né? Basta nós usarmos sinais. Então eu posso fazer um programa que mostra uma sequência desses resultados, né? Assim como que eu posso levar esse resultado aqui, essa operação, colocar diretamente aqui, que também funciona, né? Também funciona. É prático porque vai acabar reservando mais espaço, nós ocupamos menos espaço na memória, porque cada variável que nós declaramos, ele ocupa um espaço na memória do computador. Nós podemos fazer assim, quando a operação é feita diretamente no nosso printf, nós podemos compilar primeiro e executar. Vamos ver o resultado mesmo, né? Não muda muita coisa. Então, aí, o resultado é o mesmo. Ele efetuou a operação e exibiu o resultado aí diretamente. Então, mas nós podemos tentar não fazer desse jeito. Vamos aumentar nossa variável. Vamos pôr aqui subtração e vamos pôr adição, subtração, multiplicação e o que? Vamos ver adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo. Vamos mostrar esses 5 tipos de resultados. Então, podemos dizer o seguinte. Além disso, nós podemos pedir que os valores sejam exibidos. Ok, vamos deixar isso, eu vou exibir no final. Então, vamos usar as nossas operações. A adição vai ser igual a N1 que entrou mais N2 que entrou. Então, isso eu posso salvar assim, reinicio ele, inicia. Ok. Aqui vamos ficar com multiplicação, só para não variar. Multiplicação. Depois fico com a subtração. Não tenho nenhuma regra. Depois fico com a divisão, que é uma barra invertida. Depois fico com o módulo, né? MD. Ok. Sim, eu fiz as minhas três operações. Posso aqui falar que a soma é tanto e falar mais que a multiplicação e multiplico este por este, depois fico com então já tenho aqui a adição, aqui a multiplicação,
Nós podemos escrever tudo isso dentro do printf, mas é melhor fazer assim no código lá em cima, porque vai nos facilitar muito na gestão. Multiplicação. Depois aqui vamos ter a subtração. Vamos ter a divisão. Divisão. Depois vamos ter o módulo. O módulo da divisão, que é o resto da divisão. Então, só que há um critério, uma coisa que eu acabei não levando. O divisão tem que ser float, porque divisão de números pode ser no valor do tipo, não dos valores serem com casa decimais do resultado final. Então nós vamos colocar um float D de divisão. Para receber um resultado, no lugar de D vamos colocar o F. Assim nós já temos, vamos ter aqui a subtração. Aqui vamos ter a divisão. Depois aqui vamos ter o resto da divisão. O resto da divisão. Não se preocupe, isso eu vou explicar bem quando estamos a falar das estruturas condicionais. If else, vou salvar. Aqui está salvo. Vamos vir aqui, vamos executar o nosso programa. Compilo e executo. Digita o primeiro valor, já 14. Digito 3. Aqui. Ele mostra a soma é 17, multiplicação 42, a divisão mostrou 4, tinha que ser 4 qualquer coisa, tinha que ser o valor do tipo float, mas isso é de branco, e o resto da divisão é 17. Concordamos com isso? O resto da divisão é 17? Não, né? Porque não pode, o resto da divisão não pode ser 17. Então vamos ver onde está o erro. Está aqui. Aqui tinha que ter um módulo aqui. Assim está correto. Ok. Percentagem F. Tudo aqui. Vamos vir para aqui. Vamos compilar. Vamos executar. 2. A dividir por 23. Está aí. Mostra o resto da divisão. Mostra a divisão. Mostra a soma. Ok, mas agora vamos fazer uma coisa bem bacana. Vamos fazer que antes de imprimir, ele possa nos dar os números que estão sendo operados do respectivo sinal. Podemos fazer isso? Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar. Eu vou deixar com um, depois vocês podem fazer com outros, né? Posso fazer só com adição. Então, para não levar muito tempo, percentagem D mais percentagem D. Isso vai ser igual a isso. Ok, eu vou fazer mais com multiplicação, né? Meter aqui percentagem D vezes percentagem D vai ser igual a percentagem D. Ok, agora o que eu faço aqui? Coloco o primeiro valor de N1, que é o valor que eu quero. Coloco o valor de N2. Primeiro percentagem D recebe o valor de N1. O segundo valor de N2. O terceiro a adição, que é o nosso resultado. Estamos juntos? Então, posso colocar mais aqui. Isso é para exibir. Nós podemos fazer. Vocês podem praticar em casa com esses outros operadores. No caso agora não serão tão relevantes. Para não ocupar muito espaço, muito tempo. Vamos executar. Para mandar ficar a ideia. E começamos a praticar, né? Quando chegar a hora de praticar. Então, colocamos 23. 4. Tá aí. 23 mais 4 dá 27. 23 vezes 4 dá 92. Aconteceu. Então vamos falar um pouco dos valores de o que? Os valores, os operadores de incremento e decremento. Imaginemos que nós temos aqui, vamos usar operadores que eu posso até reiniciar esse código. Já entendemos essa parte. Vamos falar de operadores de incremento e decremento. Então, vemos N1 vale 5. Está a ver? Se N1 vale 5, eu faço aqui assim.
coloco mais N1, o valor passa a ser 6. Ele aumenta para 6. Ele primeiro aumenta e depois exibe o resultado. Isso é, escrever esse assim é mesmo que eu escrever desse jeito. N1 mais 1 igual a N1. Então, é isso que eu estou a fazer, escrever isso aqui assim. Tá? Ele vai aumentar mais uma unidade na minha variável N1. Se eu faço aqui um printf, vamos ver, printf, percentagem de, o cara tem outro barra N aqui, para não me ficar no meio. Ok. Então, coloco aqui minha variável N1 e salvo. Posso vir para aqui, vou compilar e vou executar. Tá aí. O valor era 5, incrementou mais uma unidade, ficou 6. Sim, como eu posso fazer também o decremento. No caso, isso aqui não vai ficar tão lógico, mas quando estamos a trabalhar com estudo de repetição, será mais claro. Então, vamos ter isso. E vou compilar, o valor vale 4. Assim o valor vai reduzindo, né? De modo que faça o que nós queremos. Então, esses são os operadores de decremento e incremento. Também nós podemos fazer o mesmo. Aqui em frente, colocamos aqui em frente. E salvamos. E executamos, compilamos. Executamos. O valor passa a ser 6. Bem, nosso programa está a funcionar diretamente. Basicamente é isso que eu tinha para falar sobre os operadores. Espero que gostem da videoaula. Se gostou, se inscreva no canal. Dê um like. Comenta aí qualquer dúvida que você tem sobre operadores em C. De modo que nós possamos juntos partilharmos. E se eu puder ajudar, vou ajudar. E outros membros que estão inscritos na página, no site, também poderão facilitar você a compreender esse assunto. Então, espera a segunda aula. A segunda aula vamos falar das estruturas de condição e decisão. Estou a falar do if, else e o switch case. Então, quando isso, fiquem com esse vídeo, partilhem com vossos companheiros. Até a próxima aula. Tchau!